Olá pessoal, mais uma vez, obrigado a cada um de vocês por participarem conosco do Canal 8, programa Mais Cidadão. No programa de hoje nós vamos ter dois assuntos importantes. Um é sobre a parte de culinária, que a Silvia vai falar, e eu vou fazer uma entrevista com a doutora Andréa Coelho Bontorin, ela que é especialista em mexer na face para várias intervenções que vocês nem acreditam que possam ser feitas. Você pensa que dentista é só para mexer nos dentes? Não é. Além disso, tem muito mais coisa. E você, Silvia? Olha, a minha dica está especial no meu bloco Silvia Coelho Gourmet. É uma dica para o Natal ou para o Ano Novo. É um escondidinho de cogumelo com batata baroa. Vai ficar bom? Vale a pena conferir, E é o pessoal vai especial. gostar? É um sucesso, é uma tradição aqui na nossa família. Tá muito bom. Vamos juntos. Há muito tempo se diz que a nossa face é a expressão da nossa alma. Será que isso é verdade? Acho que sim, porque isso perdura por muitos anos. Às vezes nós ficamos preocupados com as questões estéticas e às vezes há problemas de saúde envolvidos e que precisam de intervenções de especialistas. Para isso nós vamos falar hoje com a doutora Andréa Coelho Bontorin, ela que é dentista, formada pela Unesp lá em Araraquara, uma grande faculdade, e também especialista aqui pela São Leopoldo Mandique. Tudo bem, Andréa? Tudo bem. Você é especialista na parte de estética e muitas vezes trata com questões que são de natureza de saúde em geral, porque o dentista hoje mexe com os principais problemas que afetam o ser humano. Por exemplo, quando entra alguma bactéria pela boca, geralmente isso traz um quadro de saúde complicado para crianças, para as pessoas em geral. No seu caso, como é que foi desenvolvido esse processo de harmonização orofacial? Explica para nós o que é isso. A harmonização orofacial é um conjunto de procedimentos pouco invasivos que a gente consegue complementar essa estética estabelecida pelo sorriso. Quando a gente desenvolve um sorriso, quando a gente pensa na arquitetura desse sorriso, a gente sempre começa analisando a face do paciente. Sim. A gente brinca que a gente vê o paciente de fora para dentro. Então, quando a gente pensa na estética do sorriso, a gente pensa como um projeto de uma casa, que a gente primeiro vai fazer todo o projeto estrutural, como ele vai acontecer. Então, quando a gente faz análise desse sorriso, a gente começa pela face. Então, aquele sorriso tem que combinar com aquela face. Certo. E isso, essa gama de procedimentos, ela trouxe um equilíbrio entre a face e a estética dental. Tá certo. Isso é uma questão só de estética, de vaidade das pessoas, ou é uma questão funcional de saúde? É uma questão funcional também. No começo da harmonização orofacial, para os dentistas, era permitido que a gente mexesse na face do paciente apenas de uma forma funcional. Recentemente, essa área virou uma especialidade da odontologia, sendo permitido também a gente mexer com a estética do paciente. Funcionalmente, como a gente faz isso? Por exemplo, o uso da toxina botulínica, ela traz muitos benefícios para a odontologia. É aquela que a turma chama de Botox, Botox, é isso? isso mesmo. É claro O Botox é uma marca, né? Isso, A toxina botulínica é o produto, é né? o produto. Existem várias marcas comerciais, o Botox é uma delas, né? Certo. Mas a toxina botulínica, ela age paralisando, né, aquela musculatura. Isso vai ter um benefício estético muito grande, porque vai amenizar as linhas de expressões. Mas na odontologia, ela tem uma função muito grande. Por exemplo, nessas pacientes bruxistas, né, a gente coloca a toxina botulínica para minimizar essas forças. Não, Tá. pacientes que têm cefaleias, pacientes que têm dores assim, orofaciais, um dos procedimentos é a utilização da toxina botulínica. Só para explicar para o pessoal, o bruxismo é aquela doença que a pessoa tem que faz com que ela arranje os dentes
de noite e tudo, né? Com as crianças, de uma forma geral, né? Em outra área que é muito utilizada é quando a gente vai realizar um procedimento de reabilitação oral extenso naquele paciente. Que antes do procedimento, a gente coloca a toxina botulínica para diminuir aquela força, para aquele procedimento ficar mais, assim, mais seguro em termos de distribuição de força para aquele paciente. Certo. Bom, e se tratando de questão, então, de proteção à saúde, de melhoria da saúde, levando em conta toda a parte da face, dos dentes, etc., e também em relação à estética, isso é uma questão mais para mulheres ou dá para fazer também para homens? Não, hoje em dia esse procedimento é muito procurado pelos homens, né? O que o homem mais quer é ficar com essa cara mais masculina, né? Então a gente consegue devolver o ângulo da mandíbula e principalmente nessa região aqui malar, dando um formato mais quadrado pro homem. Então isso é a estética desejada por todos. Tá certo. Bom, nós estamos falando de procedimentos. Quais são esses procedimentos que você pode fazer como dentista, especialista na parte de estética oral, para que as pessoas tenham, então, melhoria da sua saúde e da sua estética facial? Existe uma gama enorme de procedimentos, né? A gente tem que pensar nesses procedimentos. Ele vai fazer o quê? Ele vai devolver, muitas vezes, o volume perdido, ou restabelecer esse volume, né? Vamos falar de coisa assim bem concreta? Bem concreta. Ruga. Por exemplo, essa ruga aqui, que todo mundo dorme no travesseiro, fica marcando essa ruga, rugas aqui na face. Como é que você consegue tirar isso ou amenizar para que a pessoa se sinta mais jovem? Olha, eu costumo dizer para os meus pacientes, sabe aquela plaquinha que os pacientes dormem à noite para restabelecer e não ter desgaste dental? Sei. Eu brinco com as minhas pacientes que esse é o melhor anti-ruga que uma pessoa pode ter. Por quê? A gente pensando em simetria, quando a gente tem essa dimensão, que é a ponta do nariz até o queixo, quem vai restabelecer esse arcabouço são os nossos dentes. Quando a gente mantém essa proporção dental, a gente mantém essa distância. Certo. Essa distância faz com que ela, de uma maneira mais harmônica, essas expressões aqui sejam amenizadas. Certo. Então, por isso que a harmonia entre os dentes e a face é tão importante. Quando isso é restabelecido, a gente consegue com que essas rugas que a gente brinca, né, que são aqui a ruga de marionete e aqui que a gente fala que é o bigode chinês. Isso a gente pode restabelecer usando preenchedores ou até bioestimuladores. E uma outra maneira são os MD Codes. O que são esses MD Codes? Também com preenchedores, a gente tem locais estratégicos do rosto para a gente levantando, por exemplo, essa parte que é a nossa região malar, a gente ameniza essa região. Então, toda vez que a gente levanta um pouquinho aqui, a gente ameniza essa ruga. Doutora Andréia, então é uma questão de puxar daqui, empurrar para lá, impedir que essas expressões se revelem. Às vezes, a gente sabe que há um tempo atrás, a estimativa de vida dos brasileiros e das brasileiras chegava a 40, 50 anos, as pessoas morriam. Tanto que chamavam de velhas as pessoas de 40 anos. Agora, a expectativa de vida da pessoa, para os homens é 75 anos, para as mulheres 78 anos. Ou seja, a pessoa vai alongar a sua vida e quer manter a qualidade de vida. Exatamente. Então, essas coisas que você faz aí, eu queria saber como é que você faz, o que você usa, como que você implanta esse produto na pele da pessoa para ela se sentir bem. Ela vai no médico, ela está com problema de saúde e tal, ela resolve coração, diminui o triglicérides, o colesterol, abaixa a pressão, evita diabetes, não sei o quê. E a parte facial? Como é que ela alonga a vida dela com essa qualidade de vida, olhando para o espelho e dizendo assim, eu me sinto bem? A gente pensar nessa qualidade do envelhecimento é muito importante. Infelizmente, a partir dos 25 anos, a gente já não produz colágeno.
né, naturalmente, Sei, né? sei. Então, a gente vai produzir esse colágeno fazendo pequenos procedimentos para estimular essa produção. Certo. Então, a gente pensar no envelhecimento é muito importante. Esses estudos mostram que a gente envelhece de uma forma diferente. Por Certo. exemplo, se você consegue, no seu envelhecimento, com os procedimentos, manter a sua sobrancelha mais elevada durante todo Certo. esse processo, você vai fazer um formato, um arcabouço do seu rosto na sua velhice de forma diferente. Então, Certo. isso é um benefício mais do que estético, porque isso vai modular o seu envelhecimento. Então, uma face que você teria sem procedimento nenhum, ela vai ser diferente da face que você teria Certo. fazendo esses procedimentos. Então, além disso, a gente traz uma autoestima para esse paciente, uma segurança muito maior. Tá E certo. isso tem um benefício muito grande. Às vezes ele tem uma profissão em que a sua aparência é importante. Um vendedor, uma pessoa que se aproxima do público, alguém que é filmado, etc., né? Um artista. Então essas pessoas recorrem a esse tipo de tratamento. Sim, não só essas pessoas, todas as pessoas hoje procuram, todos os pacientes procuram esse tipo de tratamento. Quando a gente tem um paciente que tem um problema assim, estrutural, né? Que a gente pensa num paciente que deveria ter realizado uma ortodontia, ou um paciente que até um candidato a ter uma cirurgia ortognática, que mexeria nessas proporções entre a mandíbula e a maxila. Sei, sei. Em muitos casos, né, ou o paciente não quer passar por esse procedimento, ou é um paciente que já passou essa fase desse desenvolvimento, a Sim. gente consegue restabelecer ângulos para esse paciente. Então, por exemplo, aquele paciente que tem o queixo mais para trás, né, a gente consegue com preenchedores devolver o volume necessário. Então, Sim. como que é feito isso? É um estudo muito detalhado, a gente faz uma análise com fotografias, com medições, Certo. e hoje em dia até de uma maneira digital. Existem programas que a gente faz todo o escaneamento da face e a gente consegue analisar de uma maneira muito simétrica o volume perdido, onde seria necessário colocar aquele volume. Tá certo. Então, isso para uma paciente que não tem o lábios, por exemplo, a gente termina uma reabilitação oral intensa e esse paciente tem um lábio fino, né? Então, a gente devolver esse volume, ela vai trazer muita qualidade de vida para essa pessoa. E no caso de pequenos acidentes que as pessoas sofrem e que muitas vezes mutilam parte do rosto, como é que se aplica essa técnica para essas situações? Essa técnica é muito importante para esse tipo de paciente, né? Assim, de uma maneira hoje muito até digital, a gente falando de uma maneira mais moderna, existem casos de pacientes que são feitos próteses para aquele paciente para a gente reabilitar naquela região perdida. Certo. Então, por exemplo, pacientes que têm deficiências faciais, paralisias, que têm assimetrias muito irregulares, com a toxina, com os preenchimentos, a gente consegue devolver uma qualidade de vida e uma estética aceitável para esse paciente. Tá ótimo. Bom, nós estamos aqui falando sobre estética orofacial. Oro porque é oral, relativa à boca, essa região que é tão importante da nossa face. E facial porque pega tudo. Então, a doutora Andréa Coelho Bontorin, especialista em estética como dentista, ela vem fazendo uma série de procedimentos que devolvem muita confiança para as pessoas em relação à sua saúde e à sua estética. Doutora Andréa, eu queria lhe perguntar, muitas vezes você vê fotos do antes e do depois. Então, pessoas que vão no cirurgião plástico e ele filma antes e depois da cirurgia, depois da reabilitação, e a pessoa se sente muito bem. Em relação a essa técnica, acontece a mesma coisa? Vocês filmam antes ou depois e a pessoa fica satisfeita? A gente faz todo esse processo, porque o antes e o depois é o resultado que o paciente procura. Mas existe um caminho entre esse começo e esse fim. A Certo. harmonização ela é um processo de construção daquela face, né? Apesar dela ser um processo muito imediato, onde a gente consegue ter resultados muito rápidos, ela é uma construção. E isso é importante até para não ter exageros, né? Você não conhece aquelas Sim. pessoas que a gente olha e fala, nossa, mas
isso tá desproporcional. Às Por vezes isso- na televisão você vê aquelas pessoas, alguns artistas e tal, ficam com aquele bocão cheio assim, e você percebe que está desproporcional. Às vezes você vê, vamos dizer assim, fica muito lisa a cara da pessoa, e você fica claramente percebendo que ali houve um exagero de implantação dessas toxinas. É, né? isso tem que ser um cuidado, assim, existe uma linha muito tênue entre o que é natural e entre esse exagero, né? A busca dessa naturalidade, a gente busca com uma construção. Então, muitas vezes o paciente fala, doutor, eu quero aquele bocão. E assim, a gente não pensa assim, a gente vai construindo esse lábio, né? Tá certo. Então a gente começa com uma quantidade pequena de preenchedores, e aí num segundo momento a gente vai construindo, porque o que é bonito é quando uma pessoa olha para você e fala, nossa, mas o que será que ela fez? Por que ela tá tão bonita, mas Tá a gente certo. não consegue perceber exatamente aquela mudança. Essa mudança ela tem que estar natural para aquele paciente. Perfeito. Bom, pessoal, espero que vocês estejam gostando. Muita gente não sabia dessas técnicas e dessas necessidades em relação à sua face. E já está curiosa em saber, opa, será que eu posso fazer isso em mim? Será que eu posso indicar isso para minha mãe, para um filho, para uma pessoa que é conhecida da gente? Certamente isso pode ser feito, porque é um estudo muito sério, especializado e tal. E daqui a pouco a doutora Andréia, depois dos comerciais, vai continuar nos falando sobre a estética orofacial e a harmonização da face para que a face fique verdadeiramente igual à nossa alma.